वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदात सङ्केतनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यच्छक्तयो वदतां वदिनां वै
Vivad Sangvad Bhuvo Bhavanti Kurvanti Chaisham Muhuratma Moham Tasmai Namananta Gunaya Humme Jat Saktayo Vadatam Vadinam Vai Vivad Sangvad Bhuvo Bhavanti Kurvanti Chaisham Muhuratma Moham Tasmai Namananta Gunaya Bhumni. Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que o momento que nós vemos que não há ninguém para nos proteger, se nós não encontrarmos nenhum guia, então a situação ao nosso redor vai tomar uma forma assustadora e nos atacar fortemente. Gaudiya Goshtipati Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que no momento que a gente vê que não há nenhum protetor para nós, neste caso nenhum guia, nenhum professor, neste caso a situação ao redor toma uma forma assustadora para nos atacar fortemente, isso é um grande problema. O verso que eu comecei ele é muito importante, do 6º canto. Jat Sakta Yobadatam Vadinam Vai Vivado Sangvad Bhuvo Bhavanti. A todo tempo essa Kali Yuga sempre há briga. Kali significa um tempo de conflitos constantes. E, na verdade, não há estabilidade nem mesmo de Siddhanta, ou seja, das conclusões sobre um conhecimento. Alguém pode falar algo, outra pessoa fala outra coisa. Dessa maneira, é sempre tudo muito instável. Nem mesmo no campo devocional há estabilidade. Então, neste verso está escrito que, pelo poder da Suprema Personalidade de Deus e da sua Maya, este tipo de conflitos estão sempre acontecendo. É um tipo de feitiço de Maya, da energia ilusória do Senhor. Maya não nos permite atingir uma posição estável, mesmo que a gente vá até um sadhu. Já respondi muitas perguntas sobre prashadam, sobre vários tópicos. Então, na verdade, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada ele fala que se não há nenhum professor, não há um guia, alguém para nos proteger, então nós vamos nos afundar cada vez mais neste oceano material. Mas, se a gente puder receber a ajuda de Guru Vaishnavas puros, então a gente pode desenvolver gradualmente a nossa consciência e entender tudo. O primeiro ponto é, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, esse Sarasvati Thakur, a Swarupa, a identidade dele é Bhaktisiddhanta. Todas as atividades dele são Bhaktisiddhanta, são alinhadas com a conclusão dessa sabedoria devocional. Há muito tempo atrás, um de nosso Guru Varga, estava falando com o Prabhupada. Eles falaram, Prabhupada, esse Vada, esse caminho, Achintya Beda Beda Vada. E Prabhupada imediatamente falou, olha, a gente não deve usar este termo, Achintya Beda Beda Vada, porque esse Vada é um tipo de ismo, como comunismo, capitalismo. Em Bengali, se você usa esse Vada, isso é um tipo de Vivada. Vivada significa fricção. Ou seja, se tiver Vada, se tiver um ismo, vai ter um ismo oposto para se opor a esse. Então, a gente nunca usa esse Vada. Então, eu quero falar um ponto que, há muito tempo atrás, na missão Gaudiya, tinha um devoto muito bom. Todos os nossos Guru Vargas, eles são como joias. E uma dessas joias que se abrigou aos pés de lótus de Prabhupada, pela misericórdia de Prabhupada, ele começou a escrever, a falar várias coisas. Mas o problema é que, quando Krishna nos dá poder, a gente acha que nós somos poderosos. Este é o principal problema. O principal problema é que quando o Guru Vaishnava te dá um poder,
nos dá um poder, a gente acha que nós somos poderosos. A gente não pode acreditar, a gente não percebe que o poder vem daquela fonte original por meio de Gurudeva. A gente não consegue perceber. Então, quando a gente desenvolve pratishta, ou seja, reconhecimento, tudo isso, o meu cérebro para de funcionar e eu acho que eu sou poderoso. Então, isso mesmo aconteceu, né? Então, pelo poder de Prabhupada, pelo poder dos Mahajanas, as grandes personalidades como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, eles podem transmitir um poder para você. Eles podem fazer qualquer coisa por meio de você. Mas a gente acha que o poder é nosso. Então, dessa maneira, esse Vidya Vinoda, ele começou a escrever várias coisas com o poder de Prabhupada. Ele escreveu um livro sobre Achintya Bheda Bheda, sobre essa simultânea igualdade de diferença, o Siddhanta Gaudiya Vaishnava, né? Mas depois, devido a alguma ofensa, ele abandonou o Prabhupada e começou a escrever exatamente o oposto do que ele tinha escrito antes. Ele começou a quebrar o seu próprio Siddhanta. Então ele começou a escrever Achintya Bheda Bheda Vada, caminho Achintya Bheda Bheda. Então antes, ele estava escrevendo sobre a guia de Prabhupada, Achintya Bheda Bheda Tattva Siddhanta, conhecimento conclusivo sobre a verdade do Achintya Bheda Bheda. Mas agora ele estava escrevendo Achintya Bheda Bheda Vada. É um tipo de ismo, uma corrente, um caminho separado. Então tente entender a diferença, o significado de Vada e de Siddhanta. Então Prabhupada falou, se você falar que é um Vada, um caminho, isso quer dizer que não vai haver estabilidade, vai haver outro ismo, outro caminho que vai começar a competir. Mas Siddhanta não é esse tipo de coisa. Siddhanta é algo eternamente estabelecido, eternamente presente em Golokadham. E pela misericórdia de Guru Vaishnava, Guru Vaishnavas puros, né? Ele pode aparecer dentro do nosso coração. Guru Vaishnavas puros nunca podem falar um Siddhanta errado. E também a gente sabe que é a responsabilidade de Gurus Vaishnavas puros eliminar as suas dúvidas. Mas a questão é que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, em toda a sua vida, ele nunca quis fazer nenhum meio termo, nenhuma concessão, com nenhum Siddhanta errado. O mundo inteiro, se você puder ir a qualquer local, você vai ver algum tipo de personalidade espiritual ou uma personalidade importante no mundo e, de alguma maneira, pela misericórdia de Maya Devi, ele sempre tem alguma ideia especial, um ismo, um caminho particular. O meu Guru Padma, ele escreveu um livro, Bonge Samadhi Kata, e vocês não podem entender. Acho que vocês nunca ouviram. Bonge Samadhi Kata. É um livro de Prabhupada, né? Que Prabhupada escreveu de conversas de Prabhupada com muitas personalidades importantes na sociedade, né? Às vezes ele conversava, discutia, né, com personalidades, e cada uma dessas personalidades, eles sempre falavam algo que não era igual ao Siddhanta espiritual. Então, o dever, a natureza de Prabhupada era quebrar o Siddhanta errado deles e estabelecer o Siddhanta devocional eterno. E Gauranga Mahaprabhu também. Você pode ver no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, sob a orientação de Guru Vaishnava. Do contrário, você entenderia errado. Mas Gauranga Mahaprabhu, desde o início, quando ele foi para o sul da Índia, Dakshina Bharata, ou para o norte da Índia, Vrindavan, em todos os locais, a qualquer passo da vida de Mahaprabhu, você vai ver, quando Mahaprabhu se encontra com alguém que está falando um Siddhanta errado, Mahaprabhu, de uma maneira muito, muito doce, com muita educação, Mahaprabhu vai quebrar o Siddhanta e estabelecer o Bhakti Siddhanta, o Siddhanta apropriado. Então, era o dever, a natureza de Gauranga Mahaprabhu corrigir aqueles que estavam indo na direção oposta e trazer eles para a direção certa. Até mesmo o Kala Krishna Das, ele é um símbolo de uma alma condicionada. Prabhupada costumava dizer que Kala Krishna Das é um símbolo de uma alma condicionada.
Uma alma condicionada, a qualquer momento, ela pode ser atraída por Maya. Mesmo Mahaprabhu estava lá com ele. Mas devido a Maya, Kala Krishna Das foi embora. Então, era o dever, a natureza de Mahaprabhu a todo tempo, né? Nos corrigir e nos mostrar o caminho exato. E é por isso que Prabhupada e Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj também costumavam escrever sobre a guia de Srila Prabhupada, sobre Sabhajana, Vibhajana, Prayojana, Avatari. Vocês devem entender esse ponto. Sabhajana, Vibhajana, Prayojana, Avatari. Swabhajana significa o seu bhajana pessoal, o seu serviço espiritual pessoal. E também significa que depois de se abrigar em Guru Vaishnava, quais são as atividades que você vai seguir? Sua bhajana. Depois de me estabelecer no Siddhanta, tudo que eu fizer é Bhakti. Então, depois de se estabelecer em Guru Tattva, né, quando você tem Sambandha Gyana, você pode agir de maneira favorável, mas não do contrário. Então, Bhakti Siddhanta, no Kirtana em Bengali, talvez vocês conheçam esse Kirtana. Sambandha janiya bhajite bhajite abhimano habe dur. Sambandha janiya bhajite bhajite abhimano habe dur. Guru Padma, Guru Vaishnava estão nos dando Sambandha Gyana, conhecimento do nosso relacionamento com Guru Krishna Bhagavan. Assim como quando Mahaprabhu, saiu peregrinando, ele estava sempre falando Sambandha, Abhideya e Prayojana, a todo momento, porque se não houver Sambandha, você está desconectado, não há corrente, não há poder, você não começou o bhajana ainda. Então, sua bhajana significa, depois de conhecer o Sambandha, o bhajana que você está fazendo. Gurudeva te mostra qual é o seu swabhajana, o seu serviço, o seu dever. Ou seja, como fazer o Sankirtana, todas as atividades devocionais. E Vibhajana significa Vishesha Bhajana, é a Abhideya, um bhajana especial, como seguir o caminho exato, porque no presente tem muita confusão. Qualquer siddhanta apropriado que eu falar, daquilo que eu ouvi de Prabhupada, Bhaktivinoda, do Guru Varga, as pessoas não conseguem entender, como é possível, Maharaj, como é possível, as pessoas querem brigar. Às vezes não brigar, mas ficam com dúvidas, ou como reconciliar isso com o que eu ouvi. Então, Sambandha, Abhideya e Prayojana. Então, nós temos Swabhajana, Vibhajana, que é a Abhideya, ou seja, o processo de bhajana. E Prayojana, Avatari. Prayojana é Mahaprabhu, né? Mahaprabhu veio a este mundo material para nos mostrar qual é a sua necessidade real. Prayojana significa isso, necessidade. Quando a gente é criança, a gente não sabe o que a gente precisa. O pai e a mãe te mostram qual é a sua necessidade. Então, Swabhajana, Vibhajana, Prayojana, Avatari é Chaitanya Mahaprabhu, que veio nos trazer tudo isso. E também Prayojana significa a sua meta. Porque sem algum incentivo, não há nenhum homem louco que vai querer agir sem nenhum objetivo, né? Então, Sambandha, Abhideya e Prayojana é algo muito importante, mas o que é que eu quero dizer? Prabhupada diz que Siddhanta significa algo eternamente presente em Golokadam. Apenas pela misericórdia de Guru Vaishnava ele pode se manifestar dentro do coração de Guru Vaishnavas puros, aqueles que estão em linha com o Parampara, a linhagem espiritual. Você pode se lembrar quando Mahaprabhu foi para o sul da Índia e quando ele começou a ir, ele recitou algo muito importante. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam Pahimam. Nobody knows why. E ninguém sabe por que ele estava falando isso, porque ele estava cantando esse shloka. É porque Mahaprabhu está nos mostrando que nós ouvimos, a explicação do nosso Guru Varga. Mahaprabhu cantou isso porque Mahaprabhu está pedindo aos pés de lótus o Senhor Supremo, embora ele seja o Senhor Supremo. Mesmo assim, ele está mostrando, agindo como um devoto e mostrando que nós devemos
orar sempre, we are going anywhere. porque qualquer local que a gente olhe, qualquer lugar que a gente vá, existe sempre a possibilidade de asatsanga, de má associação. Você não poderia nem conseguir imaginar, Maharaj, isso é asatsanga? É um tópico vasto esse, né? Então, a todo tempo, Mahaprabhu estava falando Rama Raghava. Rama Raghava significa, quando eu estou indo para a floresta, eu posso pensar em Ramachandra, ele pode me proteger. Então, dessa maneira, ele estava orando. Na verdade, Mahaprabhu quis dizer que sempre que a gente vai para algum local, há toda a possibilidade de ter a satsanga, associação mundana. Se você estiver sempre em satsanga, associação com devotos puros, então não há problema. Mas você não consegue nem cantar o santo nome sem sadhusanga. Sadhusanga Krishnanam Ei Matrachaya, é isso que eu desejo. Sansara Jinita Arkona Vastunai. Essa é a única maneira de se libertar do sansara. Então, se você quer cantar o santo nome com pureza, você deve estar sempre com Guru Vaishnava. Porque, sem conhecer as glórias de Krishna, como você pode ter inspiração para chamar Krishna? Quem é Krishna? A gente não consegue ver o Senhor Supremo, a gente não entende Ele, Ele nunca falou conosco. Porque Jadavastu, a matéria, nunca pode trocar olhar com o plano transcendental. A matéria nunca vê o transcendental. Mas você sabe, Bhaktivinoda Thakur escreveu no Jaiva Dharma que quando Chetana, quando a consciência, ela vai aumentando dia após dia, Bhaktivinoda Thakur deu muitos exemplos ali. Então, quando a consciência se floresce totalmente, isso significa que você está em conexão com o Chetana Purusha, com a personalidade da consciência. Então está escrito que se a sua consciência, sua Chetana está totalmente florescida, então é certo que você está em contato com a personalidade da consciência. Então, a consciência é algo que está sempre te dando essa presença. Então, Bhaktivinoda Thakur nos explicou sobre a gradação da consciência. As árvores, elas têm consciência, Chetana. Só que as árvores não percebem que elas estão acordadas, que elas têm consciência. Então, de acordo com o grau da expressão ou do desenvolvimento da consciência, você deve ser honrado no mundo espiritual. Do contrário, talvez você tenha muito dinheiro, você tenha muito conhecimento, tenha muitas coisas, mas isso não tem nenhum valor no mundo espiritual. Então, o primeiro ponto que Prabhupada quis dizer é que Jadavastu, a matéria, nunca pode ver Chetanavastu, o mundo transcendental. Você pode estar diante de uma Vigraha, de uma deidade, você pode até falar com a deidade, mas a deidade não vai te responder. Mas a mesma deidade, ela vai responder Chotavipra. Esse passatempo de Shakti Gopala. Uma deidade, ela pode responder devotos puros como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. Eu mesmo vi na minha vida quão excelente Guru Maharaj. Ele era idoso nessa época, uns 90 anos de idade. E eu vi, sempre que Guru Maharaj prestava reverências diante de uma deidade, você ficaria muito surpreso, você choraria. Uma questão ele já era muito idoso, mas ele prestava reverências prostradas, Davat Pranam, sem a ajuda de ninguém. E ele queria levantar sozinho e chorava e olhava para Krishna. Algo excelente. Sempre que eu tive essa chance de ver Guru Padma prestando Dandavat, era como se ele estivesse falando com a Vigraha, com a deidade. Shashat Krishna era o próprio Krishna ali. Então ele chorava e falava algo. Srila Vamana Goswami Maharaj também. Eu vi, eu mesmo vi. Em Radal Bagan, Maharaj descia. Naquela época, ele não estava muito doente ainda. E eu estava vendo ali de longe
Maharaj primeiro prestava Dandavat e depois unia as palmas das mãos, e é como se ele estivesse falando com Vinoda Bihari, com a deidade. O que ele falava, a gente não sabe. Eu estava ali atrás vendo, Maharaj está falando algo com Vinoda Bihari, com a deidade. E parecia que a deidade respondia e ele falava. Então eu tenho essa experiência prática, eu vi isso. Então se alguém me explicar algo errado, eu não vou aceitar. Então aqueles que duvidam, o pedido que eu tenho para tais pessoas é: tentam seguir Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, e não filosofias de fora. Então, o que Prabhupada quis dizer? Você não pode esperar que Jadavastu, que a matéria, possa ver ou trocar olhares com o plano transcendental. Se você falar com a deidade não vai te responder. Mas a mesma deidade, ela responde para Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, todo o tempo. Bhakti Pramod Pur Goswami Maharaj. Como é possível? É porque a Chetana, a consciência dele é totalmente florescida, totalmente desabrochada, pura na Chetana. Então muitas pessoas falam, isso aqui é uma Shiva Linga? Não, isso aqui é apenas uma pedra, nada mais. Sim, realmente, para você é uma pedra, mas não para aqueles que têm Bhakti plena. Eles podem entender que Vaishnavanam Yata Shambhu, que é Shiva, o maior dos Vaishnavas, mas para você é apenas uma pedra, nada além disso. Eu posso dar um exemplo. Vocês sabem que quando Krishna toca sua flauta em Vrindavana, na montanha, na colina Charan-Pahari, até as pedras derretem. E o mesmo aconteceu no templo de Jagannatha. Quando Mahaprabhu estava vendo a deidade de Jagannatha, atrás de Garuda, Bhagavan, então, o local onde Mahaprabhu ficava derreteu, costumava derreter. A pedra derretia. Então, dessa maneira, a gente sabe. Isavassamidam sarvam jatkinchit jagadam jagat. Atmavassamidam sarvam jatkinchit jagadam. Full of Atma everywhere. A Atma, a alma, o Espírito está em toda parte, mas a gente é cego, nós não podemos ver. Você não consegue ver. Então, em Vrindavana, o rio Jamuna está fluindo, e quando Krishna toca sua flauta, o Yamuna se torna sólido como gelo, e a pedra e a colina onde Mahaprabhu está, ela derrete. Então isso é possível. Até mesmo Sarvabhauma Bhattacharya, que era o maior Mayavadi, ninguém conseguiria derrotá-lo num debate. Ele foi compelido a se prostrar diante de Mahaprabhu, né, daquela conversa que eles tiveram. Ele falou muitas coisas para Mahaprabhu, e Mahaprabhu mostrou a sua forma de 6 braços para Sarvabhauma, e ele ficou impressionado, prestou reverências. Então ele falou para Mahaprabhu, né? Falou, Prabhu, está escrito lá que Bhagavan, que o Senhor Supremo não tem nenhuma mão, nenhum pé. E Mahaprabhu falou, sim, realmente, mas você não recitou a segunda parte do verso, do shloka. Está escrito ali que ele pode ver sem olhos, ele pode ouvir sem ouvidos. Primeiro ponto, ele fala, olha, o verso, né? Olha, o Jagannatha não tem olho, quer dizer, não tem mão, não tem pé. Jagannatha, na verdade, ele quer nos enganar. Ele fala, olha, veja só, eu não tenho mão, não tenho pé. O que eu posso te dar? É melhor você ir até Ganesha, eles têm muitas coisas. Olha, eu não tenho mão, eu não tenho pé, tudo derreteu. O que eu posso te dar? É um tipo de tendência ao engano que ele tem. Guru Vaishnava também, eles sempre nos enganam. E Jagannatha também, sempre quer nos enganar. Então, um dia, um devoto estava fazendo parikrama diante de Prabhupada, e o devoto quis perguntar para Prabhupada. E o devoto perguntou, Prabhupada, por que tem tantas figuras
sujas, figuras contaminadas na parede do templo. E Prabhupada falou, não, nada é impuro aqui. Isso é Jagat Darsha, é a sua visão mundana. Na verdade, Jagannatha, ele quer nos enganar. Aqueles que vão no templo de Jagannatha, ou seja, aquele empurra, a pessoa fala, eu comprei a passagem ou de trem com ar-condicionado, ou eu vou de avião até Bhubaneswar. Mas Prabhupada falava, você não pode entrar no templo e entrar e ver Jagannatha. Você vai ver uma figura de madeira e nada mais. Prabhupada costumava falar isso. Falava, lá não tem nada contaminado no templo. Aqueles que têm uma visão mundana, Jagat Darshana, eles vão ver o Jagat, eles vão ver o mundo, eles não vão ver Jagannatha, o Senhor do mundo. Então ali tem várias esculturas, imagens, que um devoto puro não vai ficar olhando com aquilo. Ele vai falar, não, é tudo bom, o que é que tem de errado nisso? Tudo é muito bom. Então, Jagannatha, ele arranja a situação de tal maneira que você vai ficar atraído por Maya. Assim como o Prabhu, o seu Supremo, né? Ele deu a ordem para Shankaracharya para pregar Mayavada Siddhanta. Mas Shankaracharya não é Mayavada. Ele fez isso pela ordem do seu Supremo. Então, Prabhupada falou, olha, não tem nada sujo, nada contaminado aqui. Aqueles que estão ocupados com uma visão do Jagat, ou seja, uma visão material, eles não têm a visão apropriada para ver Jagannatha. Ou seja, as pessoas de visão mundana vão ver falhas em Hari, em Guru, em Vaishnava, e por isso eles são enganados. Prabhupada diz que, embora a gente esteja fazendo bhajana, mas a maioria de nós, na verdade, estamos contaminados com Mayavada Vichar, com a concepção Mayavada. Em algum grau, maior ou menor, Prabhupada diz, todos nós estamos contaminados com Mayavada Vichar, concepção Mayavada. E a gente ficaria surpreso, por que Prabhupada falou isso? Isso nos desanima, mas o que Prabhupada quis dizer? Né? Ou seja, você acredita em Guru Vaishnava, ok, você acredita em Mahaprasad, você foi até Gaudiya Mata, eu sei disso, mas você não acredita em Guru Vaishnava 100%. Tem uma falta aí, talvez 0,001% faltando, ou talvez 2% faltando. E essa porcentagem, talvez 1%, 2%, 3%, 10%, o que estiver faltando, significa contaminação de Mayavada Siddhanta. Ou seja, você acredita, mas não é 100%. Você não consegue acreditar 100% no momento presente. E eu não sei porquê, talvez você não esteja ouvindo Harikatha perfeitamente, você não consiga digerir. Porque Sadhu Sangha é a fonte exata. Prabhupada sempre nos aconselhou que no momento que você deixa a associação de Guru Vaishnava, nessa fração de segundo que você não está ouvindo Harikatha, pensando em Hari, cantando Kirtana, você deve fazer isso o tempo inteiro. Né? Se houver um intervalo, essa é uma oportunidade para Maya entrar e te chutar. Então, qual é o sintoma de um Guru Vaishnava puro? Eles não dão nenhum intervalo. Todas as suas atividades, tudo que eles escrevem, tudo que eles falam, tudo. Se por alguma razão, por acaso, eles se desconectam por um segundo, eles sentem como um peixe fora d'água. Se você colocar um peixe fora d'água, o que você vai esperar? Ele vai ficar sufocado, vai achar que vai morrer. Então, às vezes Krishna, ele quer nos testar também. Quero testar quanta devoção meu devoto tem. Krishna pode te testar. Sempre ele vai te testar. A vida inteira Krishna vai te testar. Porque Krishna ele é muito esperto. Sem testar, ele não vai te aceitar. Ele não pode te aceitar. Sem te testar, Krishna não pode te aceitar. Preste atenção. A todo momento Krishna vai te testar. Até mesmo Prabhupada costumava falar
falava, olha, nós devotos, se nós somos devotos genuínos, nós não devemos ter nenhuma reclamação com este mundo material. Talvez alguém queira me matar, você não vai nem acreditar, eu mandei doações para essa pessoa. Você pode até perguntar para o Tarun, lá da Goshala. Tarun falou, por que você vai mandar essa doação para ele? Ele falou, é porque eu quero enganá-lo. Eu sempre ajudei ele. Agora ele está desencaminhado como um demônio. Eu sei que ele não pode fazer nada. Falei, traga a faca, eu estou aqui. Esse tipo de poder eu tenho pela misericórdia de Guru Padma. Às vezes a gente fala que Guru Vaishnava tem uma afeição cega, mas na verdade nós queremos ajudá-los. Guru Vaishnava também, eles sempre podem te enganar. Se eles veem que você tem uma propensão ao engano, então eles podem te enganar. Vipralipsa significa tendência ao engano. Todas as Jivatmas, as almas, no mundo inteiro, todos acham, eu sou inteligente, você é tolo. Sim, realmente, eu sou o maior dos tolos. Você não, você é inteligente. Mas Bhaktivinoda Thakur falou, realmente, Vidyasagar, um erudito, pode afirmar que ele é inteligente. William Carey pode afirmar, eu sou inteligente. Bankim, outro erudito, pode afirmar, eu sou inteligente. E Bhaktivinoda Thakur fala, realmente, eles são inteligentes. Michael Madhusudana também, ele acha que ele é inteligente. Michael Madhusudana, ele abandonou a Índia, foi para a Inglaterra, assumiu o cristianismo, tudo bem. Essa é a inteligência dele. E depois, antes da morte, ele falou, agora eu quero Charanamrita de Radha Govinda. O que você pode fazer com isso? Então, Bhaktivinoda Thakur falou, sim, realmente, todos acham que são inteligentes. Todos são inteligentes de acordo com a sua própria estima, no seu próprio cálculo, você é inteligente. Mas, de acordo com a consideração de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, você não é inteligente. É por isso que Krishna falou para Uddhava, Esha buddhimatam buddhi manisha cha manishinam jasatam anrite neha martena apnati amritam. Who is ready to... Aquele que está pronto. Ready to collect amrito, exact amrito, perfect amrito. Aquele que quer coletar o amrita, o néctar exato, o néctar real e não aquele do Kumbh Mela, porque o corpo é muito instável, a qualquer momento nós podemos morrer. Mas com mesmo este corpo instável, aquele que está sempre tentando coletar Bhakti, a propriedade, a riqueza do Bhakti, esse tesouro que é o Bhakti, ou seja, tentando desenvolver amor puro por Deus. E Krishna também falou no 10º canto. Então, Bankim Chandra não é inteligente de acordo com a concepção de Bhaktivinoda Thakur, de acordo com o cálculo de Chaitanya Mahaprabhu, de Prabhupada. Mas eles não estão interessados. Eles pensam, nós entendemos o Gita, eu sei sânscrito, eu entendo sânscrito, então eu posso entender o Bhagavad Gita, mas não, meu bom. Esse erudito, ele quis explicar o Gita de diferentes maneiras. Bal Gangadhara também quis escrever um comentário do Gita. O Gandhi também quis escrever um comentário. Ou aquele presidente da Índia, como ele se chamava mesmo? O presidente da Índia, que era do sul da Índia, esqueci o nome dele, ele também começou a escrever sobre Radha Krishna. Ele pode escrever. Então, qualquer pessoa pode escrever, você tem esse privilégio. Ou seja, o nosso país é livre, você pode escrever da maneira que quiser. Mas nós não vamos aceitar o Gita da missão X, da missão Y. Nós não estamos prontos para aceitar esses comentários, essas explicações das missões X, Y. Talvez eles queiram se provar como personalidades importantes, que eles foram para a América e pregaram seu culto. Mas eles não podem vir diante de Prabhupada. Então é muito raro. Nós não podemos esperar que as pessoas possam entender o Siddhanta puro.
É muito raro. O mundo inteiro, se você fizer uma operação, uma grande busca, você vai ver 1, 2 ou 3, não sei quantos que possam entender exatamente aquilo que Prabhupada quis dizer. Então é por isso que, assim como eu disse antes, muitas vezes, como nós podemos entender que alguém é um devoto Gaudiya perfeito? A gente aprendeu no Gaudiya Siddhanta do nosso Guru Varga, de acordo com a indicação de Mahaprabhu, que aqueles que satisfazem a condição estabelecida por Swarupa Gosai, né? Swarupa Gosai, ele tem uma pedra de teste, assim como quando você vai num ourives, o ourives, aquele que trabalha com ouro, ele tem uma pedra especial. E sempre que ele vai vender ou comprar ouro, ele esfrega o ouro naquela pedra e a pedra mostra a pureza do ouro. Se chama Koshtipata. É uma pedra muito especial. Então, a menos que nós recebamos essa aprovação de Swarupa Gosai, porque Swarupa Gosai quer nos testar com essa Koshtipata, com essa pedra especial, essa pedra de teste. Então, Swarupa Gosai vai te dizer, você é qualificado. Do contrário, você pode pregar no mundo inteiro, e mesmo assim nós vamos dizer, ele não é um devoto Gaudiya perfeito. Eu sei que você não vai concordar comigo, mas eu não estou interessado nisso. Se você concorda ou não concorda, isso você pode achar como quiser. Eu não vou mudar o meu Siddhanta, porque eu ouvi do meu Guru Varga que aqueles que seguem Prabhupada, né, todos podem falar que estão seguindo, né? Mas eu posso mostrar para vocês, tem muitos sarradias em Navadvip, eles ficam com matadis, desfrutam das suas vidas, eles usam tilaka, cantam japamala, mas fazem todas as coisas erradas, mas eles também afirmam, eu estou seguindo Mahaprabhu. Então, eu não tenho tempo de brigar com essas pessoas. Eles também declaram, nós estamos seguindo Gauranga Mahaprabhu, quem é você? Então, eles sempre estão afirmando isso. Todo mundo tem o direito de falar isso, né? Você pode falar que você é o seguidor de Gauranga Mahaprabhu, mas você deve ser inteligente o suficiente para entender quem é que está seguindo exatamente Chaitanya Mahaprabhu e quem não está. É o seu dever seguir. Claro, para isso você deve seguir, você deve depender da misericórdia do Guru Varga, do contrário você não vai entender a partir da sua própria inteligência. Então, Bhagavan Sri Krishna diz, a vida é muito instável e quem é muito inteligente é aquele que está sempre tentando coletar algo concreto, que é Bhakti, desta vida instável. Essa pessoa é inteligente. Todos os outros podem achar que são inteligentes, mas eles não são realmente inteligentes. Então, aqueles que estão seguindo o Prabhupada, você pode vir trazer os livros deles para mim e eu posso provar, mostrar o Siddhanta Viroda, os desvios de conhecimento. Talvez ele seja um pregador internacional. Traga o livro que eu posso mostrar. O Siddhanta que é diferente de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, que não foi aprovado por Mahaprabhu, mas eles estão falando isso, e eu não tenho tempo para brigar com eles. Então, você deve se proteger, assim como no coronavírus, você deve manter o seu espaço de segurança pelo poder de Guru Vaishnava a todo tempo. Do contrário, não há garantia que você vai alcançar o sucesso numa vida e nem em centenas de vidas. Mas, se você receber a misericórdia, aí sim você pode ser bem-sucedido nessa mesma vida. Então, não há como ter matéria e consciência ao mesmo tempo. Você não pode manter ambos ao mesmo tempo. Ou seja, você está com a consciência em comércio, no mercado de ações, e ao mesmo tempo você está preocupado com a sua prática espiritual. Como você vai ser bem-sucedido dessa maneira? Então, matéria e antimatéria, ou seja, matéria e bhakti, como podem ficar juntos no mesmo lugar? São justamente opostos um do outro. Então, Prabhupada, aqueles que estão seguindo Prabhupada, você pode entender
pelo Siddhanta deles, pelas atividades deles, pelas palavras, pelos escritos deles, você pode identificá-los. Eu posso dar 1 ou 2 exemplos. Primeiro eu quero esclarecer este ponto. Por que Prabhupada diz que em algum grau, maior ou menor, todos estamos contaminados com Mayavada Vichara? Porque o ponto mais básico de um Mayavada é a descrença em Guru, Vaishnava, na deidade, no Dham, no Nam. Esse é o conceito mais fundamental. Então a gente nunca consegue abandonar essa concepção Mayavada. Nós estamos decididos a não abandonar a concepção Mayavada. E também Prabhupada diz que a gente não pode orar para Krishna, ó Krishna, venha para nós, venha até nós, mas Krishna, venha com alguma Maya. Assim como se você vai beber um chá ou café, você tem que adicionar um pouco de açúcar, então fica saboroso. Então Prabhupada falou em Bengali, Bhagavan, venha, mas venha misturado com Maya. Se você vir totalmente transcendental, eu não consigo te aceitar, mas Bhagavan nunca pode vir junto com Maya. Tente entender isso. Primeiro de tudo, tente entender este ponto. Bhagavan, o Senhor Supremo, nunca pode vir junto com Maya, porque Maya, ela nunca pode ficar diante do seu Prabhu, do Senhor Supremo. Então, a todo tempo, você deve ser muito cuidadoso. E eu posso dar 1 ou 2 exemplos para que você possa entender qual é a perfeição, a acurácia. Talvez tenha várias sampradayas, várias linhagens, talvez de Ramanuja, Madhva Sampradaya. Ninguém pode ficar diante de Prabhupada. O Siddhanta é tão perfeito, tão refinado, não é possível. Eles não conseguem nem entender. Tão refinado é o Siddhanta de Prabhupada. Então, um dia, um suposto devoto recebeu uma responsabilidade de fazer uma logo para usar na revista Gaudiya Patrika. Então, pela ordem do responsável, ele fez essa logo e depois que ele desenhou a logo, ele trouxe até um devoto e um devoto olhou a logo e falou, olha, eu queria imprimir para ver qual é o significado dessa logo. Ele se achava muito inteligente. Sim, eu sou muito inteligente, eu entendo todo o Siddhanta. Ele pensava assim. Mas depois que eles imprimiram a logo, então um devoto mais avançado falou, não, essa logo não é aprovada aqui, por quê? Qual era aquela logo? Eu posso explicar. Estava escrito Gaudiya Patrika, ou seja, revista Gaudiya, no meio, e dos dois lados tinha Garuda Bhagavan com as mãos postas, se curvando para Gaudiya. Então, esse é o significado da logo. Então, primeiro ponto, o que é Gaudiya? O que é Gaudiya? Então, primeiro eu posso falar sobre o ponto do Vishva Vaishnava Raja Sabha. Não vou perder este ponto. Quero explicar totalmente para vocês poderem entender qual é o dever de um devoto puro. Então, a logo estava assim, né? Gaudiya no meio e dos dois lados, Garuda Bhagavan, com as mãos postas, prestando reverências para a revista para o Gaudiya. Então, o devoto puro falou, não, está errado. Então, o devoto falou, não, por que está errado? Está muito bonito, está muito bacana. Então, eles trouxeram até Prabhupada e Prabhupada falou, não, nós não podemos aprovar essa logo, porque está errado. Porque Gaudiya significa devotos Gaudiya. Ou seja, aqueles que estão seguindo Mahaprabhu totalmente. Eles são devotos Gaudiya. E devotos Gaudiya significa devotos de Vaikunta. E Garuda Bhagavan é um associado eterno do Senhor. Então, nós não podemos engajar, forçar, um devoto para servir outro devoto. Nós não devemos ter essa audácia. Quem é você para assumir essa responsabilidade? Então, Prabhupada dizia, por isso, por que você está se dando o trabalho de controlar os outros devotos? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, vai, sirva aquilo, vai chamar. Quem é você? Você não tem direito de fazer isso. Eu estou agindo como acharya. Eu tenho essa responsabilidade, eu posso fazer isso. Por que você está assumindo essa responsabilidade?
responsabilidades desnecessariamente. Se ocupe no seu próprio serviço. Então, Prabhupada nunca gostou dessa atitude. Então, Prabhupada diz, olha, nós não temos o direito de ocupar um devoto no serviço de outro devoto. Né? Talvez você seja um bom devoto, eu posso te servir. Mas eu não posso pedir para outro devoto servir outro devoto. Eu não tenho essa audácia, porque ambos são associados eternos do Senhor, então eu não posso fazer isso. Então, tem muitos conflitos também entre os sarradias, eu tive que responder lá em Vrindavana. Eles perguntaram por que a gente não pode dar tulasi aos pés de lótus de Radharani. Eles falaram, mas por que não? Se você diz no seu Harikatha que Radha e Krishna são iguais, sim, eles são iguais. Mas tem um Atinta e Abeda Beda Tattva, simultânea igualdade e diferença. Shakti Shaktiman Mathura Abeda. Não há diferença entre a energia e o energético. E também no Bhagavatam está escrito Sa Eva Sa, ou seja, ele, Bhagavan, é igual a Radharani, está indicando isso, nós sabemos disso, mas você não deve esquecer que Radharani, ou seja, Krishna, na verdade, é Sevya Vigraha e Radharani é Sevika Vigraha. Ela está servindo e Krishna está recebendo o serviço. Então, Vrindadevi, Tulasi Devi, a gente pode usar Tulasi Devi para preparar um alimento para Krishna Narayana, para oferecer aos pés de lótus de Krishna Narayana, mas não temos o direito de usar Vrindadevi para servir Radharani, porque ambos são Shakti. Claro, Radharani é a maior Swarupa Shakti, ok. Se Vrindadevi quiser servi-la, ela pode fazer, isso é diferente. Mas nós não podemos ocupá-la no serviço a Radharani. Esse é o perfeito Gaudiya Siddhanta. Vrindadevi, ela pode servir Radharani. Por ela mesma, ela pode fazer. Todos, as Sakhi Manjaris, elas podem servir Radharani. Mas eu não posso compelir, falar, você faça isso, né? Então é por isso que Vrindadevi é Tulasi Krishna Preyasi, ela é muito querida por Krishna. Então eu não posso engajá-la no serviço a outro devoto. Então por isso que Vrindadevi a gente coloca somente no pés de lótus de Krishna e de Vishnu Tattva. Então esse é o perfeito Gaudiya Siddhanta. As pessoas lá de fora não entendem. A vida inteira, Prabhupada costumou manter um Siddhanta. Mas hoje, você pode ir no mundo inteiro, eu te desafio. Vá no mundo inteiro e veja o que eles estão fazendo. Veja lá se eles têm alguma ideia do que Prabhupada quis dizer ou não. Vá lá e confira. E me mostre. Me mostre um local onde não há nenhum meio termo, nenhuma concessão. Porque, na verdade, em todo local há concessões, transigências, meio termos. Onde que não tem? Então, você está me perguntando sobre a Mahaprasada. Eu posso responder, certamente, para você não ter dúvidas. Mas eu tenho que falar a verdade absoluta de maneira absoluta. Eu não posso mudar o meu discurso para te satisfazer. Então eu devo falar a verdade absoluta de maneira absoluta, ficando numa plataforma absoluta. Esse é o meu dever. Então, o ponto é, aqueles, em qualquer local, né, você vai ver algum meio termo. Onde é que não tem? Aonde que você for, você vai ver um meio termo. A pessoa fala, ok, Maharaj, por que você é tão rígido? Mas não, isso é meio termo, isso é uma transigência. Se você quiser fazer um meio termo com alguém, uma concessão com um sarradia ou com alguma outra sampradaya, concessão, meio termo, significa que você terá que aceitar algo ruim e abandonar algo bom, o que não é possível para um devoto puro. Fazer um meio termo, uma concessão, significa que você terá que aceitar algo ruim
e abandonar algo bom. Mas um Guru Vaishnava puro, eles são tão espertos. Aquele dia eu disse para vocês, vocês podem se lembrar, por que é que Chaitanya Mahaprabhu deu um exemplo para Sanatana Gosai? Aquele exemplo, vocês podem se lembrar, Pativrata Shiromani. Eu estava falando sobre a Dama Casta, ela era tão poderosa para parar até o nascer do sol. Então, Chaitanya Mahaprabhu deu o exemplo. Pativrata Ramani, Poti lagi koilo besassevan. Ela queria satisfazer o seu marido. Ela pensava o seguinte, olha, no meu marido, o Senhor Supremo está lá. Então, para satisfazer o marido, ela quis servir até aquela prostituta. Esse é o segredo do Gaudiya Bhajana. Então, tenha muito cuidado, preste muita atenção. Radharani, externamente, ela estava servindo Ayan Ghosh. Radharani, externamente, queria servir de Atila Kushila, mas, na verdade, Radharani queria enganá-los. Radharani sempre quis enganá-los para ela poder servir Krishna sem interrupções. Então, quem é Ayan Ghosh? Externamente, você vai ver, olha, ele é o marido de Radharani. Mas isso é um tipo de lila. Na verdade, sempre, Radharani quis enganá-los para se ocupar em Krishna Seva, em servir Krishna. Essa é uma técnica mostrada por Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, mas você, com o seu cérebro, não consegue entender este ponto. Você não pode entender o que é que está escrito, Maharaj. Então, Prabhupada diz, falou, olha, meu Guru Padma Paramahansa Shrestha, o maior dos Paramahansa Sila Gaura, Kishore Das de Maharaj, às vezes falava, na frente de mim, num local bem solitário, ele falava, Prabhu, olha, engane todo mundo, faça todos de bobo e se ocupe em Haribhajana. Claro, Prabhupada está sempre fazendo Haribhajana, mas Sila Gaura Kishore Das de Maharaj deu essa fórmula para ele. Falou, Prabhu, tente enganar todo mundo e se concentrar em Haribhajana. A mesma fórmula. Alguém vai dar uma boa roupa, alguma doação. O que Gorakshora fazia? Ele guardava essa doação. Então, se alguém via para ele com intenções materialistas, ele dava essa doação. Ele pega essa doação e vai embora. Aqueles sarradias. Então, Sila Gorakshora Das dia dava doação para eles, dava roupa para eles e falava, agora pode ir, pode ir. Mas, se Sila Gorakshora Das Maharaj quisesse guiar alguém apropriadamente, ele nunca faria isso. Ele poderia aconselhá-los apropriadamente. Ele falava o seguinte, olha, eu não tenho tempo para cozinhar. Então, ele lavava o arroz na água do Ganges, colocava uma pimenta, sal, e oferecia para o Senhor. Vairagi kore sada nam sankirtan, mangiya khaiya kore udar bharan. A vairagi, a totally detached man, totally attached man. Um homem totalmente, que tem total apego por Krishna, ou seja, ele é totalmente desapegado do mundo material. Ou seja, aqueles que são totalmente desapegados do mundo material, certamente eles não perdem tempo para comer alimentos saborosos, não. Eles não têm tempo. Aquilo que eu posso obter facilmente, eu posso considerar que Krishna está me enviando aquilo. Então eu não vou ficar pensando, eu quero pegar um alimento muito saboroso, isso, aquilo. Não. Eu quero me ocupar em contínuo Harikatha, Harikirtana. Jagadananda falou, sendo desapegado, ele fala o seguinte, você deve desenvolver desapego de alguma maneira, se manter com esmolas e se ocupar em Krishna Bhajana o tempo inteiro. Então, Srila Gorakshora Das Maharaj costumava enganar as pessoas. Ele falava, olha, eu não tenho direito de usar essas roupas caras que eu ganhei, então você fique com essas roupas, fique com essas doações e distribua lá em Vrindavana, vá. Isso era um tipo de engano que ele fazia. Também na vida do Mahapurusha Prabhupada nós vimos, Prabhupada sabia muito bem que alguns de seus discípulos,
tinham uma concepção errada sobre Prabhupada. Eles não conseguiam entender. Eles achavam que Prabhupada não sabia o que eles estavam fazendo, mas eles sabiam. Então, eu mesmo vi Guru Maharaj. Eu vi como Guru Maharaj de noite estava chorando um dia, uma noite, né? Com a mão no rosto, quer dizer, com a mão no peito. Ele, oh meu Deus, quem é que está fazendo isso? Ou seja, tinha um devoto mais jovem ali fazendo alguma besteira. Então, o Guru Maharaj, sentado dentro do quarto, ele podia ver. Então, alguns discípulos, alguns devotos, aspirantes a devotos, achavam que Prabhupada não sabia o que eles estavam fazendo, mas Prabhupada sabia de tudo. Eles estavam roubando dinheiro. Mesmo assim, Prabhupada dava mais doações para eles. Esse tipo de lila você não vai entender. Por que Prabhupada age dessa maneira? Ou seja, eles estavam fazendo serviço diante de Prabhupada, mas Prabhupada sabia que eles tinham alguma atração por dinheiro. Então, Prabhupada um dia chegava para eles e falava isso, olha, eu recebi esse dinheiro, não tenho onde guardar, pode ficar com ele. Então, um dia, Aprakta Prabhu e Hayagriva Brahmachari foram até Prabhupada e falaram para ele, né? Falaram, Prabhupada, pela sua misericórdia, a gente está indo em vários locais, recebendo doações para o serviço do Senhor Supremo, da Chaitanya Mata, mas esse outro devoto está roubando dinheiro. E Prabhupada, às vezes, se mantinha em silêncio e respondeu. Ele respondeu o seguinte, você acha que eu não sei o que eles estão fazendo? Você pensa que eu sou cego? Que eu não sei o que eles estão fazendo? Mas o que isso importa para você? Tem algum problema para o seu bhajana? Eu amo todos vocês. Vocês estão comigo. Vocês não estão com eles. Deixe eles ficarem como estão. Na verdade, eles vieram até mim para coletar dinheiro, posição. E vocês, dois, vieram para mim para alcançar os pés de lótus de Krishna. Vocês vieram fazer Hari Bhajana. Eles vieram ganhar dinheiro. Então eu tenho que mantê-los dessa maneira. Eu sei de tudo, então eu quero enganá-los. Deixa eles fazerem como quiserem. Mas vocês não devem se preocupar com isso. Então, dessa maneira, todos os Mahapurushas, eles agem de tal maneira que você não vai acreditar. Você vai achar que eles estão agindo de maneira equivocada. Então, o ponto é, um dia, Srila Gaura Das Babaji Maharaj, ele recebeu muitas doações, de tempos em tempos recebia doações, então ele juntou essas doações e um dia ele pegou um tanto de dinheiro e veio até Bimala Prasad Prabhupada e falou, olha, por favor, guarde esse dinheiro, eu não tenho lugar para guardá-lo. Na verdade, a gente não tem conta bancária, né? Então não temos local para guardar esse dinheiro. Então por isso que a gente não gosta de receber grandes quantias de dinheiro. Onde que eu posso guardar? Assim um ladrão pode vir e roubar tudo. Mesma coisa. Quando Sanatana Gosai estava atravessando uma colina, ele perguntou para o servo que estava com ele, ei, eu acho que você tem algo consigo. Por que aquele homem está nos honrando tanto? Sanatana Gosai muito inteligentemente falou, olha, eu acho que você tem algo. E o servo falou, sim, eu tenho uma moeda de ouro. Ele falou, seu tolo, você está trazendo uma moeda de ouro? Eles vão nos matar. Não, entregue a moeda para aquele que ia ajudá-los a atravessar um rio. Entregou tudo. E aquele que era o líder dos ladrões falou, olha, eu sabia que eu poderia até te matar, astrologicamente eu era prescrito que eu matasse vocês essa noite, mas agora que vocês deram tudo, ele não ia fazer isso mais, né? Então você deve acreditar que tudo que você precisar, Krishna pode te fornecer. O único requisito é que você seja sincero. Então, nessa ocasião, Srila Gaura Das Babaji pegou algum dinheiro e veio até Prabhupada e falou, olha, por favor, guarde esse dinheiro. Então, Prabhupada pegou esse dinheiro, deu para algum devoto Gaudiya e esse devoto colocou no banco, no nome de alguém. Tudo bem.
E aí, se Babaji Maharaj um dia pedisse, eles podem entregar. Então, um dia, que era um feriado, ou um domingo, alguma coisa assim, Babaji Maharaj cruzou o rio e veio e falou para Bimala Prasad: ei, por favor, me devolva o meu dinheiro. E Prabhupada falou: olha, os devotos responderam: olha, na verdade o banco está fechado hoje. Alguém colocou lá na conta, mas hoje não tem como a gente pegar o dinheiro. Então Srila Babaji Maharaj falou: não, quero receber agora mesmo. Então o que fazer? Paramahansa Babaji Maharaj pedindo. Então, Paramahansa Bhaktivinoda Thakur falou: olha, eu tenho alguma reserva aqui, vocês podem pegar do meu dinheiro e dar para Babaji Maharaj. Então Babaji Maharaj pegou e deu para um devoto que ia para Vrindavan para ele distribuir em templos lá. Mas você não pode entender o humor deles, você vai achar que eles são loucos. Por que eles agem dessa maneira? Você não consegue entender. Então toda a sua vida, Prabhupada, o seu Siddhanta Vichara é tão elevado, que as pessoas comuns, é raríssimo que alguém possa entender o humor de Prabhupada. As pessoas não conseguem entender. Então, entre esses temas, eu quero responder, mas quero falar sobre este outro tópico também, sobre Mahaprasada. Você me perguntou, eu sei que é praticamente natural que algumas dúvidas podem surgir, por que eu estou falando dessa maneira, né? Muitas vezes eu ouvi que quando um alimento foi oferecido, bem, para os ancestrais e oferecido para Krishna, Krishna tem essa responsabilidade de distribuir as energias, ou seja, os poderes. É um tipo de brincadeira para Krishna. Mas atualmente a situação está mudando. Realmente, eu peço perdão, porque atualmente a situação está mudando muito rapidamente. Então, ninguém quer seguir as regras estritas, o Siddhanta, que é aprovado por Prabhupada, o seu Siddhanta, a sua etiqueta, que é muito difícil, é muito rigoroso. Se eu tentar aplicar na sua mata, você vai me chutar para fora. Essa é a condição. Então, eu já disse que emoção não é devoção, você deve se lembrar disso. Às vezes você sente uma emoção e acha que essa emoção é devoção, mas não é. Não tente se confundir a esse respeito. Emoção é uma função da sua mente material e devoção é a função eterna da sua alma. Então, como você pode fazer um meio termo? Emoção não é devoção. Então, você pode se confundir. Oh, Maharaj está falando dessa maneira, mas o que eu vou falar? Eu tenho que falar sempre o Siddhanta absoluto, e ele é sempre amargo. Prabhupada costumava dizer, se a mãe for dar um remédio para o seu pequeno filho, e esse remédio é muito amargo, ela falou, não posso tomar. Ela falou, não, você tem que tomar. Aí ela falou, se você tomar o remédio, eu vou te dar um doce. Eu falei, me dá o doce, dá o doce. Ela falou, não, primeiro você toma o remédio. Então está escrito no Srimad Bhagavatam, 6º canto, que não é o dever ou a vontade é o dever da mãe ajudar a curar o filho dando o remédio. Então, o doce não é importante, o filho se sentir mal não é importante, mas ela precisa dar o remédio. Então, ela tem que dar o remédio. Então, o Siddhanta absoluto é sempre amargo e que ninguém consegue aceitar. Apenas alguns poucos de vocês que podem digerir todos os Siddhantas. Eu sei que alguns poucos podem, mas eu não posso falar abertamente quais são esses devotos. Se vocês quiserem saber, vocês vêm a mim secretamente. Então, se você estiver seguindo, tentando seguir Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur 100%, preste atenção, a Gaudiya Mata não é um prédio feito
de areia e cimento. Da mesma maneira, eu quis dizer que, como é possível que Guru Vaishnava são transcendentais? Se a gente vê que eles têm o mesmo corpo material, então eu dei essa resposta daquilo que Sanatana Goswami falou no Brihad Bhagavatamrita. Krishna Bhakti Sudha Panat Deho Doihika Visrde Tesam Panchabhutik Dehe Opi Sachidananda Rupata. You can find something like Então você vai ver um corpo igual ao seu, de carne, sangue, mas isso é um tipo de feitiço de Maya. Preste atenção, mas eles, Guru Vaishnava, eles são Chinmaya Sharira, o corpo deles é transcendental, mas você não acredita. Você vê eles doentes, eles sentindo alguma dificuldade. Então, como é possível que eles sejam Chinmaya, que eles sejam transcendentais? Como é possível que Madhavendra Puripad é Chinmaya? Como é possível que Srila Prabhupada é transcendental, Chinmaya? Como é possível que Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj é transcendental? A gente vê ele com alguma doença. Então, isso tudo é para te fazer de tolo, né? Maya Devi quer te fazer de bobo. E algum dia, se você receber toda a misericórdia de Guru Vaishnava, então, esse objeto auto-manifesto, só Prakash, né? Pela misericórdia de um objeto auto-manifesto, você pode entender. Você não precisa de uma força externa. Você não precisa de um conhecimento de fora para entender Guru Vaishnava. Não, é pela misericórdia deles que você pode entender. Então, a Gaudiya Mata não é uma construção de areia e tijolo para que você possa apontar: olha, essa mata, eles estão fazendo isso, aquilo. Você pode ir lá, sim, você pode fazer como quiser. Né? Mas eu vou sempre falar o Siddhanta. E você, se você aceitar, você pode receber o resultado. Então, se a Gaudiya Mata estiver seguindo Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, então é Gaudiya Mata. Guru Padma muitas vezes ele falou que se nós estivermos seguindo Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, então nós podemos manter uma Gaudiya Mata. Muitas vezes Guru Padma falou: para manter uma Gaudiya Mata, a gente não precisa do seu dinheiro contaminado. Eu cuspo no seu dinheiro contaminado. A gente não precisa, você pode testar, traga para mim. A única coisa que nós precisamos para manter uma Gaudiya Mata, a única coisa que nós precisamos é o poder, a misericórdia de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Guru Padma costumava dizer: pela misericórdia de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, nós podemos manifestar, administrar uma Gaudiya Mata. Não é pelo seu poder financeiro. Eu nunca ouvi isso. Muitas vezes eu ouvi de Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj, alguém falou um tolo, um acharya tolo. Ele falou, muito tempo atrás, ele falou: eles estão todos fora da Chaitanya Mata, eles não têm conexão com a Chaitanya Mata, com o Prabhupada, só nós estamos fazendo bhajana na Chaitanya Mata. Ele é um grande tolo. Na verdade, todo o nosso Guru Varga, como Srila Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles estão expressando a Gaudiya Mata pela misericórdia de Prabhupada. Então, são expansões da Chaitanya Mata, da Mata original. Então, a Chaitanya Mata, ela veio de diferentes formas, como Chaitanya Sarasvati Mata, todas as outras, Chaitanya Gaudiya Mata. Ela se expandiu para essas outras formas. Mas as pessoas idiotas, elas pensam: é a nossa mata. Atualmente, tem uma concepção tão tola no mundo que se algum Gurudeva indicar alguém como Acharya, esse Acharya pensa: então agora é a minha propriedade. Realmente, eu estou sentado na Vyasasana, ele fala: olha, o meu Gurudeva colocou a mata no meu nome, então é a sua propriedade, né? Você pode manter, eu não tenho nenhum direito. Não, nós não temos nenhum direito, é a sua propriedade, porque Gurudeva passou para o seu nome. Então essa é a concepção atual. As pessoas são tão tolas. Elas estão se orientando mal, errado, e orientando as pessoas errado também. Então você pode fazer uma mata, claro, se você tem poder, você pode fazer uma mata. Me mostre como é que você vai estabelecer uma Gaudiya Mata. Do contrário, Prabhupada é um mentiroso. Prabhupada falou que por dinheiro, influência social, você não pode manifestar uma Gaudiya Mata.
É apenas pela misericórdia de Nityananda Prabhu que você pode estabelecer uma Gaudiya Mata. Até mesmo, tente entender que Nityananda Prabhu, o Namahata, vocês sabem sobre o Namahata? Você sabe o que é o Namahata, o mercado do santo nome? Porque Nityananda Prabhu abriu uma cabana, ou seja, um mercado do santo nome. Esse Namahata, ele também é uma expansão, é um ramo desse Vishwa Vaishnava Rajya Sabha, da Associação Vaishnava Universal. Então é uma asa, um galho do Vishwa Vaishnava Rajya Sabha que Nityananda Prabhu manifestou. Depois que Mahaprabhu partiu, 11 anos depois que Mahaprabhu partiu, novamente a escuridão tomou conta do mundo, a todo mundo. Aquelas pessoas fazendo todas as coisas erradas, agindo de acordo com a sua própria atitude caprichosa. Ninguém quer seguir o Siddhanta de Mahaprabhu, nada. Mas, mesmo assim, eles estão lá como vestidos de sannyasi e tudo mais. Ninguém me chama de Babaji. Assim como o Guru Maharaj, todos os Vrajavasis, eles falavam Baba. Então, eu não quero ouvir Babaji, eu não quero ouvir essa honra. Todo mundo me chama de Baba. Nem mesmo Maharaj. Eu quero ouvir Baba. Eu quero ouvir essa palavra. Eu gosto muito. Todos os Vrajavasis falam Baba. Meu Guru Maharaj também falava Baba. Sempre falavam Baba. Eu gosto dessa palavra. Então, eu não quero receber honra de vocês. Então, veja só. Este Namahata é um tipo de asa do Vishwa Vaishnava Rajya Sabha. Eu posso falar em detalhes, talvez. Hoje o tempo não permita, porque o nosso operador de som tolo, ele perdeu 40 minutos. Eu quero bater nele. Então, perder tempo de Hari Bhakti, eu não gosto de perder tempo, eu fico bravo com isso. Então, dessa maneira, primeiro de tudo, a Gaudiya Mata não é uma construção de areia e tijolos, para que você possa afirmar, eu fui na Gaudiya Mata, tomei prachada. Sim, você tem esse privilégio. Mas o que é que você quer dizer por Gaudiya Mata? Guru Prabhupada falava que se a gente estiver seguindo o Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, então ali é uma Gaudiya Mata. Talvez, antigamente era uma Gaudiya Mata e agora é um clube de festas. Quem é que vai me corrigir? Porque eu sou o Acharya, eu posso fazer o que eu quiser. Então você deve ser muito cuidadoso. Você é um tolo porque me faz esse tipo de pergunta. Então, se a Gaudiya Mata estiver seguindo o Prabhupada 100%, então você não deve hesitar, não deve haver nenhuma confusão. Mas, mantendo o Srila Prabhupada na nossa frente, se a gente estiver fazendo todas as coisas erradas, ou fazendo algum comércio, se a gente quer fazer algum comércio como Shraddha, casamento, na mata, casamento que é estritamente proibido, ou a cerimônia de dar o primeiro grão para a criança, ou quando uma pessoa abandona o corpo, casamento. Ou seja, a pessoa faz isso porque ela vai ganhar muitas doações. A gente não precisa sair mais para pedir esmolas. Quem vai se dar o trabalho de sair para pedir madhukura, esmolas? Não, atualmente ninguém quer fazer. Mas eu ouvi do meu Guru Varga, em Bengali diz assim, que se há uma vaca muito perversa, mal comportada, ou seja, ela não obedece, ela está sempre brigando, ela não dá leite. O Guru Varga falava, é melhor manter a minha Goshala vazia do que manter todas essas vacas malucas. Não são nem vacas indianas Alguns estrangeiros me mandaram uma foto. Quando eu vi a vaca deles, eu fiquei impressionado. Isso é uma vaca ou um tigre? Ou um leão ou um elefante? O que é isso? É uma vaca? Gomata? Oh, meu Deus, é como um demônio? Não, não, não. Na verdade, a Gomata indiana, ela tem uma conexão desse Gomata. Ela não é híbrida.
ela tem uma conexão com a vaca original, que surgiu da batedura do oceano, Kamadhenu. Essa é a Gomata, a vaca Surabhi Gomata, essa vaca original. Então, a vaca indiana, ela tem uma conexão com essa vaca original. E essas outras não têm, então é muito perigoso. Então, está escrito que se eu fizer uma organização espiritual, uma instituição espiritual, e permitir que todos aqueles bandidos venham, para eu poder dizer, temos 25 açafroados aqui, sannyasis, mas Prabhupada falava que antes de você aceitar qualquer pessoa na mata, no templo, você deve testá-lo. Por que e como ele está vindo participar daqui? Porque Bhaktivinoda Thakur falava que se dia após dia você vê que o número de sannyasis está aumentando, de açafroados, né, está aumentando, Bhaktivinoda Thakur falava, isso, com certeza, isso é um plano de Mayadevi. É uma conspiração contaminada de Mayadevi. Ou seja, se você pensar no que significa realmente ser um sannyasi, que tipo de voto você deve fazer, você ficaria surpreso. Então, por que você está dando sannyasi para todo mundo? Se você realmente deseja seguir Prabhupada. Então, dessa maneira, pode haver uma fonte contaminada do dinheiro também, eles vão utilizar. E você vai tomar prashadam, você fala, Maharaj, estou tomando prashadam aqui, mas primeiro de tudo você deve ver se eles estão seguindo as regras e regulações estabelecidas por Bhaktivinoda Thakur Prabhupada ou não. Se estiverem seguindo, aí vai ser prashadam. Krishna, ele não é obrigado a aceitar o que você oferece para ele. Embora esteja escrito, ele diz, né, que quando você tem uma forte devoção e oferece algo para Krishna, com sua forte devoção, Krishna vai aceitar, certamente. A esse respeito, eu posso dar 1 ou 2 exemplos. Em Hindi, a gente fala bua. É o tio, é a tia, né, paterna. Então, em Vrindavana tem uma deidade de Gauranitai e tinha essa tia, Pishima. E Pishima falava para Gauranitai, ei, não saiam hoje, porque está chovendo. Mas a deidade de Gauranitai começaram a andar e saíram na chuva. Foi há muito tempo atrás, eu estou contando, né? Essa deidade ainda está lá em Vrindavana. Então, as deidades não obedeciam ela. Então, eles voltaram e ficaram gripados, né? Então, voltaram e estavam esperando ali pelo boga, pelo alimento. Então, a Pishima, ela falou, olha, vocês saíram, não me obedeceram, agora vocês estão resfriados. Então, venham. Então, com a sua própria roupa, ela limpou o nariz e a boca de Gauranitai. Então, veja só, que tipo de amor, de caso amoroso ela tem com Gauranitai. Então, se um dia Pishima estava doente, mesmo assim é um caso especial, mas você não deve ficar confuso. Você deve ser muito cuidadoso. Outro exemplo de Vrindavana que eu posso falar, uma Mataji muito elevada, e uma devota muito elevada, ela é Vrajavasi, como Chode, a família Chode, de onde o nosso Sanatana Gosai recebeu a deidade de Madana Mohana. Então, Sanatana Gosai viu essa deidade de Gopal brincando com essa Mataji. E um dia, Madana Gopal estava com muita fome de manhã. Então, essa Mataji cozinhou um khichdi. Mas ela pensou, mas como cozinhar? Eu não tomei banho, nada. Então, ela tinha uma vareta, uma varinha, um pedaço de pau, né, de nim, com o qual ela escovava o dente.
Então, com o outro lado dessa vareta, ela começou a misturar o kichori, os vegetais, a receita. E depois de cozinhar, ela chamou, ei Gopala, vem aqui, vem comer. E ofereceu para Gopala. E Gopala comeu. Então, dessa maneira. Mas você não pode comparar o seu caso com este caso. É um caso especial. Então, eu ouvi em Vrindavan uma Mataji que ela era uma devota muito elevada. Tem uma Mataji hoje em dia também que a todo tempo eu quero prestar reverências aos pés de lótus. Eu quero receber a poeira dos pés de lótus. Que a todo tempo ela está lá absorta em Krishna Lila, ela não vê nada no mundo externo. A todo tempo. Então, não é que só homens possam fazer bhajana, a mulher não possa fazer. E nem que, você não é da Índia, então você não pode fazer bhajana. A gente não está interessado em casta, na sua origem, nós queremos saber da sua devoção. Então tinha essa Mataji, Vrajavasi de Vrindavana, e o marido dela partiu, ou saiu de casa, né? E as crianças pequenas saíram de casa também. Ela estava doente ou na lua, e a deidade precisava ser servida. E ela estava ali lamentando, como que eu posso servi-la? Estou no meu período. E a deidade, Radha Govinda, falou. Não, acho que não era. Era Krishna Balarama, a deidade. Ela falou, mãe, faça uma coisa. Pegue esterco de vaca e passe no seu corpo inteiro, de cima a baixo, no seu ouvido, em tudo. Cubra o seu corpo de urina e esterco de vaca, né? Urina de vaca e esterco de vaca. E aí eu posso comer, não tem problema. Então Mataji saiu, foi na Goshala, pegou urina de vaca, esterco de vaca, cobriu o seu corpo, pegou uma roupa limpa e cozinhou. Então é um caso especial. Mas, se você quiser manter o bhajana, especialmente em Kali Yuga, enquanto a gente não pode ver Prabhupada na sua frente, a gente não consegue ver na nossa frente Srila Keshava Goswami Maharaj, fisicamente a gente não pode ver. Neste caso, você deve assumir a responsabilidade. A todo tempo você deve pensar nos conselhos que Guru Vaishnava nos dão. Porque você não pode estar todo o tempo com eles. Ou seja, se você estiver com eles mentalmente, isso também é bom. Mas você não consegue, a sua mente é muito instável. Então, as pessoas podem fazer algum comércio, podem vender Mahaprasada, mas é algo muito básico que Prabhupada nunca permitiu que se vendesse Mahaprasada. Você pode distribuir, isso sim. Mas antes de distribuir, você deve pensar, isso é Mahaprasada ou não? Porque sim, você pode cozinhar e distribuir alimento. Mesmo que não seja Mahaprasada, e você pense que é, né? Mas não entenda mal. Primeiro de tudo, você deve seguir todos os procedimentos. Isso é prachada ou não? Isso é uma deidade ou não? Então, se uma pessoa mundana estabelecer uma deidade, eu posso mostrar incontáveis exemplos para vocês, se vocês me seguirem. Eles instalam uma deidade para ganhar dinheiro, realmente. Então, se você presta reverências para essa deidade, você está dando a sua aprovação para isso. Então, eles querem fazer um comércio e estabelece uma deidade apenas para fazer comércio, apenas para ganhar dinheiro. E você vai e presta reverência? Você é um tolo? Então, o seu Dandavata, sua reverência, está aprovando as atividades erradas deles. Então, aqueles que são grandes devotos, Mahapurushas, eles não agem dessa maneira. Talvez você se confunda. Eu sei que no Seva Kundya, tem uma história que eu posso contar. No Seva Kundya, em Vrindavana, o nosso Bhaktivaibhava Puri Goswami Maharaj, ele queria fazer um templo lá. Ou seja, se ele queria fazer, isso significa que seria feito. Quem é que poderia impedir? Então, um devoto estrangeiro, que é Paramadwaita Maharaj, ele assumiu essa responsabilidade, pagou pelo aquele local, mas era o desejo de Srila Maharaj fazer um templo ali. Então, quando Maharaj ficou sabendo
que Srila Bhaktivinoda Bhava Puri Goswami Maharaj queria fazer um templo, ele falou, ok, então deixa o Maharaj fazer o templo lá. Então ele conseguiu fazer o templo lá, em Seva Kunja, em Vrindavan. Foi bem sucedido. Mas não é que todos possam fazer. Não, se um Vaishnava elevado quiser fazer um templo, isso significa que pelo desejo do Vaishnava, essa é também a aprovação de Gauranga Mahaprabhu e Radharani. Mas não é que todo mundo possa fazer, não. Pela grande devoção deles, quando um devoto puro ordena, né? Ele ordena para o presidente do templo, olha, não precisa ir para nenhum local, apenas faça o seu serviço e tudo vai vir naturalmente. É assim que a gente deve seguir. Faça o Sankirtana apropriadamente, faça o Bhajana apropriadamente. Não permita que pessoas sujas contaminem toda a sociedade. Mas a gente está permitindo que a corona, a doença corona, entre na sociedade. Ou seja, você tem corona, ela tem corona, assim está se espalhando. Esse é o nosso Bhajana hoje em dia. Nós não estamos interessados em manter o Bhajana puro. Não temos esse interesse em manter a pureza do Bhajana. Se alguém quiser fazer Bhajana, alguém vai querer parar essa pessoa. Falar, não, dessa maneira você não pode falar. Se está falando dessa maneira, você não é um Vaishnava. E realmente, quem é? Por que eu terei que afirmar que eu sou Vaishnava? Eu não sou mesmo. Então, a gente tem que saber essa diferença, né, entre idolatria e adoração à deidade. Isso não é a mesma coisa, né? Você deve entender o conselho de Ramanujacharya, como eu falei aquele dia. Ramanujacharya diz que não é qualquer Shivalinga, qualquer deidade estabelecida por qualquer pessoa, ou que nem mesmo foi instalada, ou seja, só está sendo mantida em algum local. E você deve ir lá e prestar reverências como Sahajiya, porque a deidade não está lá, o Senhor Supremo não está lá. Claro, se você for um Paramahansa, você vai prestar reverência para todo mundo. Se você realmente for um Paramahansa, eu não estou falando dessa maneira, porque, claro, o Paramahansa vai prestar reverências para todos os locais, ele vê... O Paramahansa, ele vê Krishna a toda parte, ele vê o Ishtadeva dele a toda parte. Mas eu não estou falando nesse caso. Ramanujacharya está falando para as almas condicionadas. Uma alma condicionada não pode instalar uma deidade. Uma pessoa materialista, ela não pode estabelecer um templo. Né? Balarama não está neste templo. Balarama não vai vir para este templo para assumir a responsabilidade, para colocar Krishna no colo dele. Porque quando você vai estabelecer um templo, isso significa que, primeiro de tudo, você precisa convidar Baladeva, né? Mas quem é que vai convidar? Se você não tem conexão com Baladeva, você quer conectar, você quer quebrar a sua conexão com Anantadeva. Anantadeva significa Guru. Então, o sintoma de alguém que está conectado com o Guru, com Baladeva, é que a pessoa está sempre satisfeita, sempre satisfeita. Alguém pode fingir, por algum tempo ela pode fingir. E às vezes também a pessoa pode receber algum poder, a metade do poder de Guru Padma e depois fazer algum problema. Essa situação também existe. Então, é isso. Se você presta reverência para uma deidade, você está aprovando ela. E também sobre Mahaprasada, se você quer ir lá honrar a Mahaprasada, primeiro de tudo você deve ver quem está cozinhando, qual a fonte do dinheiro. Mas se você não pensar sobre isso, é um grande problema. Do contrário, você pode pagar algo, pague algo, pague algum dinheiro, dê uma doação e honre a Prashada. Mas se você tem alguma dúvida, você pode carregar um pouco de Jagannatha Prashada, aquele arroz seco de Jagannatha, e coloque na comida, então se torna Mahaprashada. Mas de toda maneira, a Prashada, ou seja, a comida cozinhada por materialistas, é proibida. Então a gente vê como Mahaprabhu, ele assumiu a responsabilidade de distribuir Mahaprashada para todos naquela ocasião. Mahaprabhu saiu pedindo esmolas para os sacerdotes em Jagannatha Puri, falou, por favor, me deem alguma prashada.
para eu poder distribuir para os devotos, fazer uma grande distribuição em homenagem ao meu Haridas. Eu quero arranjar uma distribuição de prashada. Então Swarupa Gosai e todos os outros devotos, eles vieram e falaram, Prabhu, sente-se. E Prabhu falou, não, eu quero distribuir. Então, bem, aqueles sacerdotes, os pandas, deram muita prashada para Mahaprabhu. E Swarupa Gosai falou, não, Prabhu, pare, eu vou trazer a prashada, eu vou fazer, não tem problema. Você não vai faltar nada. Não, Prabhu, você não deve fazer esse serviço, a gente quer fazer. Então, eles organizaram uma grande distribuição de prashadam. Então, o próprio Krishna, se Krishna Chaitanya, você pode imaginar algo assim? Aquele controlador de infinitos universos, se Krishna Chaitanya estava dando prashada pessoalmente, servindo prashada pessoalmente para os devotos, distribuindo prashada. Swarupa Gosai falou, Prabhu, se sente. E Prabhu falou, não, deixa eu distribuir, hoje é um grande festival de Haridas Thakur. E Swarupa Gosai falou, não, Prabhu, se você não se sentar, ninguém vai querer comer. Se você não sentar e comer, quem é que vai comer antes de você, né? Então é melhor você sentar e deixa a gente distribuir a prashada. Você pode nos dar as instruções. Então Prabhu obedeceu Swarupa Gosai, se sentou e deu um grande Jaikara, seja as glorificações, começou a comer prashada. E às vezes Mahaprabhu falava, ei Swarupa, sirva esse doce, arroz doce para ele, que ele gosta muito. Então Mahaprabhu começou a instruir. E me dê o labra, me dê aquele vegetal simples, e dê os bolos, dê as coisas mais saborosas para eles. Eu gosto muito de dal doce. Dal doce é muito bom, é muito saboroso. Então, dessa maneira, a todo tempo você deve pensar. Você não deve decidir tudo como um todo. Mas quem é que vai te dar a ideia, a concepção? Sim, você deve ouvir Harikatha, entender isso que eu estou querendo dizer, e o que Vamana Goswami Maharaj quis dizer, o que Keshava Maharaj quis dizer, você deve digerir, e não ir cegamente, Maharaj, eu estou indo lá, ok, você pode ir. Pessoalmente, Srila Keshava Goswami Maharaj era tão estrito, que um dia, Keshava Goswami Maharaj estava na varanda, e ele viu 2 devotos vindo de Krishna Nagar, e ele falou, hey, por que vocês estão tão atrasados? Maharaj, a gente foi naquela mata lá tomar prashada. O quê? Por que você foi lá? Aí ele mandou eles, falou, por 3 dias vocês vão ter que jejuar e lavar sua boca com esterco de vaca. Então você vai querer brigar agora com Keshava Goswami Maharaj? Keshava Goswami Maharaj falou, olha, eles são contrários a Gaudiya Mata, a Srila Prabhupada, e você vai tomar prashada lá? Então você não vai, agora você não vai querer brigar comigo, né? Brigue com Keshava Goswami Maharaj. Ele era muito estrito. Keshava Goswami Maharaj, ele era tão estrito e eu gosto tanto dele. Eu gosto muito de Keshava Goswami Maharaj, gosto muito dele. E um dia, Keshava Goswami Maharaj, ele ouviu um som vindo, uma música vindo de um radinho. Keshava Goswami Maharaj saiu. Falou, ei, de onde está vindo esse som, essa música? Está vindo lá da gráfica. Aí Maharaj foi e chutou aquele rádio. Transformou aquele rádio num pó. Quebrou ele em pedaços. Maharaj foi lá diretamente e chutou aquele rádio. Quebrou ele em pedaços. Essa é a instrução estrita. Srila Shanta Goswami Maharaj costumava bater naqueles devotos com seu chinelo de madeira. Batia neles forte. E hoje, se houver algum Siddhanta Viroda, um Siddhanta errado acontecendo, concepções equivocadas, alguém agindo de maneira totalmente contrária, quem é que vai corrigir? Se você quiser corrigir, eles podem te matar. Eles vão provar que, você não é Vaishnava. Nós somos Vaishnavas. Se tiver coisas erradas acontecendo, você não tem direito de falar. Essa é a concepção hoje em dia. Então, a Gaudiya Mata não é uma construção de madeira, de areia, de cimento e de tijolos. Você deve ter muito cuidado, preste atenção. Eu prometo
que eu estou sempre dentro de Chaitanya Mata, mas você não vai acreditar. Falou, não, Maharaj, você está na Goshala. Mas eu digo, não, eu não estou na Goshala. Eu estou na Chaitanya Mata todo o tempo, eu prometo, eu juro, mas ninguém acredita em mim. É a mesma coisa que acontece, né? Foi publicado numa revista, né? Alguém falou assim, eles foram embora, eles não têm conexão com Prabhupada, com a Chaitanya Mata. É uma concepção tola. E Srila Keshava Goswami Maharaj falou, olha, eles são tolos. Na verdade, ficar com Guru Vaishnava, o que significa isso? Ficar com Guru Vaishnava significa ficar com o seu Siddhanta. Ficar com Guru Vaishnava significa ficar com o Siddhanta deles. Não ignorar todo o Siddhanta e ficar dentro da mata e ser o controlador ali da conta bancária e desfrutar dessa maneira. Esse é o seu Guru Seva. Você quer receber uma remuneração, um salário, porque você fez o seu serviço previamente? Então, atualmente, você vai receber, vai desfrutar de um salário. Então, este é o seu Guru Seva. Então, na verdade, Srila Keshava Goswami Maharaj falou, ele escreveu, né, que se existem 5 filhos, imagina que tem um pai muito bom, talvez seja Vaishnava, e ele tem 5 filhos. 4 filhos, eles moram com o pai numa vila, e eles administram ali a terra, as propriedades, tudo. E eles fazem algum serviço para o pai. Porque o pai, ele tem muitas propriedades, né? Ele distribui entre os filhos, mas o filho mais novo, para cumprir uma ordem do pai, ele está bem longe, talvez 2.000 quilômetros de distância da família, né? Simplesmente porque este filho mais novo está cumprindo a ordem do pai. A distância, ele está bem longe. Para cumprir a ordem de Srila Prabhupada, de Srila Goswami Maharaj, Srila Goswami Maharaj estava na Inglaterra, Goswami Maharaj na América, você está no Chaitanya Mata, e você quer provar que você está com Prabhupada. Isso é verdade? Você quer provar que você está com Prabhupada. Isso é verdade? Mas eles podem provar que você está numa lixeira. E aqueles que estão a 2.000 quilômetros de distância estão com Prabhupada. Então, estar perto fisicamente não é tão importante. Esse não é o Siddhanta. Srila Keshava Goswami Maharaj escreveu, eles acham que ficar dentro dessa área, ou seja, dessa construção da Chaitanya Mata, essa construção de areia, de cimento e tijolos, eles acham que isso é ficar na Gaudiya Mata, na Chaitanya Mata. É isso que eles pensam. Sim, eles estão na Chaitanya Mata. Então veja, com o sadhu, pode haver um inseto, um percevejo, ou diria assim, um carrapato, charpaka em Bengali, é como um percevejo ou um carrapato. E Guru Maharaj falava, Baba, na verdade, tem esse percevejo, esse carrapato, ele pode ficar com o sadhu na cama dele. Na cama, vai ter esse percevejo que ele chupa o sangue do corpo transcendental de Guru Vaishnava. E ele pode falar, olha, estou me associando com Guru Vaishnava. Você acha que ele está se associando com Guru Vaishnava? Keshava Goswami Maharaj diz que eles estão à força na Chaitanya Mata. Eles estão fisicamente na Chaitanya Mata, mas não mentalmente. Ou seja, eles estão lá para receber algum benefício. E eles pensam, nós estamos na Chaitanya Mata. Mas, na verdade, eles estão totalmente fora da Chaitanya Mata. Eles não têm nenhuma conexão com a Chaitanya Mata. Mas eles estão falando, não, nós estamos no controle da Chaitanya Mata. Tudo bem. Mas o mundo transcendental, você não pode controlar o mundo transcendental à força. Aqueles que invadem vão ser perseguidos. Apenas aqueles devotos puros têm entrada na Chaitanya Mata. Porque a Chaitanya Mata é igual ao próprio Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada disse isso. E dentro da Chaitanya Mata, sempre Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur estão lá fazendo serviço continuamente. Srila Keshava Goswami Maharaj falou, aquele filho mais jovem que está lá longe, cumprindo a ordem do pai, você acha que ele não está servindo o pai? É isso? E se alguém sair para pregar, pregou muito, e depois chutar a Gaudiya Mata, falar, a Gaudiya Mata é inútil, lá não tem nada. Então, como você pode dizer que isso foi feito
que isso é pregação. Pregação significa que você deve glorificar Prabhupada. Pregação não significa glorificar a si próprio. Pregação não significa que você deve glorificar a si próprio. Pregação significa todo tempo você deve falar. A cada fração de segundo você deve falar sobre Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Todo tempo você deve falar sobre Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur. E não ignorar o Siddhanta deles, escrever um Siddhanta novo e glorificar a si próprio. Isso não é pregação. Se você realmente pregou, me mostre um devoto puro no seu parampará. Me mostre um devoto puro. Um ou dois, talvez, da primeira fileira. Então, isso não é bom, na verdade. Então, ficar com Prabhupada significa ficar com Bhaktivinoda Thakur significa ficar com todo o achara, a conduta e o siddhanta deles. Todo o tempo. Então você está ficando com o Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Do contrário, você está dentro da Gaudiya Mata ou fora da Gaudiya Mata, isso depende de você. Quem sou eu para brigar? Então, no próximo dia, eu vou explicar em detalhes sobre o dever do Vishva Vaishnava Rajya Sabha, Assembleia Mundial Vaishnava, e qual é a situação hoje em dia. Qual era a ideia de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada? Quero falar sobre tudo isso em detalhes, mas agora o tempo não permite. Eu já perdi 40 minutos antes de começar o Harikatha. Então, por favor, me perdoem. Então, eu gostaria de parar aqui com Prabhupada, na verdade. Então, Kipaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bharharako Kaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vancha Kalpadavasya Kipa Sindhu Vavasya Patitanang Pavani Vavasya Bhyo Namo